Nosso bate-papo hoje vai ser realmente muito bom para você que tem pouco acesso a montar, pouco acesso a estar lá com o seu cavalo. Com um simulador, a pessoa, como vaqueiro, pode treinar as suas habilidades como vaqueiro sem precisar estar exaurindo. Muitas vezes a gente pode até exagerar, destreinar, vamos dizer assim, ou pôr o cavalo em situações que talvez ele não precisasse para benefício próprio de desenvolvimento de habilidades nossas. Eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse. Imagina uma carreira de boi agora. Tem movimentos que você faz na carreira de boi que você precisa estar em um cavalo, precisa estar com o boi do seu lado para você fazer esse movimento, para você replicar esse movimento. Tem muitos movimentos que você faz com o seu corpo, com a sua perna, com a sua mão, com o seu braço, com o seu antebraço, com o seu abdômen, a sua cintura, com o seu torso, que você não precisa estar em cima do cavalo para você replicar isso. E até antes de começar, bom, eu vou fazer a apresentação e antes de começar eu queria fazer uma pergunta para ter uma ideia mais ou menos como é que se tem muita gente que realmente não tem cavalo ou quase todo mundo tem cavalo aqui para pode ser que até direcione um pouco mais esse nosso assunto. Então, beleza. Para você que chegou, a gente está no Papo de Vaqueiro Live. O Papo de Vaqueiro Live é realmente esses encontros para a gente falar sobre estratégias para você, vaqueiro iniciante, aspirante, que vai querer melhorar o seu desempenho. Então, a gente vai falar sobre o que é que você pode fazer para você melhorar o seu desempenho, para você chegar a ter 2 vezes mais, você dobrar os seus bois, os valeus bois, que todo mundo quer. Ah, ok, Joaquim já falou. Você vai ter muito mais sem batida, você vai ter muito mais rodadas na disputa e, eventualmente, você vai ter muito mais prêmio, que vai ser a consequência disso tudo. Então, o Papo de Vaqueiro fala sobre isso. E, para quem é novo aqui, para quem não me conhece, meu nome é Écio Levi. Eu ensino vaqueiros a melhorarem o seu desempenho e conseguirem dobrar esse número de valeu boi e, eventualmente, o número de prêmios que eles ganham. Para iniciar mais uma vez, o assunto de hoje é o seguinte: pô, e aí, Écio, mesmo eu que não tenho um cavalo, como é que eu posso continuar desenvolvendo? E eu queria começar para ter uma ideia, quem está aqui, quem é que não tem cavalo? Quem está me assistindo agora e não tem cavalo? O Joaquim Gomes falou que não tem acesso à pista ou boiada para treinar. Quem aqui que está assistindo e não tem nenhum cavalo? Não possui um cavalo? E aí, Sergiano? Quem aqui que não tem cavalo? Ou todo mundo tem cavalo aqui? Então, parece que todo mundo tem cavalo, é o que eu estou observando. Beleza. A pergunta vai ser diferente agora. Quem aqui não tem acesso a cavalo de forma frequente? Quem aqui não pode dizer assim, pô, eu não posso montar durante a semana. Ou eu posso montar uma vez na semana, eu posso montar a cada 15 dias. Quem aqui está nessa condição? Cavalo parece que todo mundo tem, mas quem aqui que não tem condição a acessar a fazenda, ou não consegue montar todo dia, ou não consegue ter acesso ao seu cavalo? Eu vi que o Joaquim. Joaquim, você tem acesso ao seu cavalo todo dia? Bom, eu acho que pô, dificilmente, eu não sei, a não ser que eu estou falando com as pessoas erradas. Dificilmente as pessoas têm acesso, o Moreira falou aqui, não tem cavalo, apenas uma vez na semana. Pronto, beleza. Então, nosso bate-papo hoje vai ser realmente muito bom, muito benéfico para você que tem pouco acesso a montar, pouco acesso a estar lá com o seu cavalo, mas por certos pontos isso não é ruim. Vai te ajudar demais. Alguns é por estudo, outros por trabalho, pelo que eu estou vendo aqui. Então é mais ou menos com vocês mesmos que eu quero falar. Então estou na audiência certa. Eu quero falar aqui com as pessoas que realmente não têm acesso e querem continuar evoluindo na vaquejada. Vocês que estão entrando aí, tem um comentário aí para vocês irem para o YouTube, porque eu vou mostrar o que, é que vocês podem fazer mesmo sem ter o cavalo. Então beleza, bora lá começar. Então, por que eu estou falando isso e por que é importante a gente falar isso sobre treinamento? E aqui eu quero mostrar. Opa,
quero mostrar para vocês. Se vocês derem uma olhada sobre treinamento de cavalo de outras modalidades no YouTube, vocês vão ver que elas estão muito e muito mais avançadas do que a própria vaquejada. Se você pesquisar por hipismo, por exemplo, tem um vídeo que eu fiz há um bom tempo atrás que eu mostro esses simuladores que tem na Alemanha, por exemplo, onde a pessoa simula praticamente tudo. É um cavalo que faz todos os movimentos que um cavalo faz, só que é um simulador. E uma das grandes razões que, enfim, um simulador desse custa, pode dizer assim, um certo dinheiro, um bom investimento, é que a forma tradicional de treinar para qualquer esporte com cavalo é totalmente limitada se você depender do cavalo para você treinar você como, pode dizer assim, como vaqueiro, como montador, como competidor de qualquer outro esporte equestre. Não se restringindo aqui só a vaquejada. Eu queria ver se vocês, talvez vocês chutem, ou vocês saibam, ou você já tem essa ideia, porque para qualquer esporte equestre, treinar a gente como o montador, o vaqueiro, a pessoa que monta, é totalmente limitado. Para vocês. Eu queria fazer isso bem interativo hoje. Murilo, estou vendo vocês. Joaquim, Mayara, bem-vinda. Matheus Cabral, Robson, Dudu, Dr. Frank, Daniel. E aí, Frank? Cara, me fala, se você parar um pouquinho, por que para um esporte equestre é totalmente limitado se você quer treinar você mesmo? Se você quiser treinar você como montador. Por que vocês acham? Cara, a razão deles é uma coisa que eu sempre pensei e eles foram bem claros. Eles falaram o seguinte: é um simulador, exatamente. E aqui o Joaquim respondeu. O Joaquim respondeu e é isso mesmo. Eles falaram que o grande problema e a grande motivação deles fazerem, por exemplo, um simulador que eles fizeram para hipismo em cross country, eles fizeram para que eles dessem a possibilidade das pessoas que vão montar, ou seja, o cavaleiro, praticar ele, o que ele precisa praticar dele como cavaleiro, sem necessitar de animal, porque não tem animal que ele teria que ter uma, vamos assim, um orçamento, ter vários animais para que ele pudesse praticar isso. Além disso, com o animal verdadeiro, ele não pode se pôr em situações que ele possa repetir situações específicas, que é uma das grandes motivações que a gente vai falar hoje também. Então, tudo isso foi gerado, inclusive para quem, enfim, quem trabalha em talvez em um ambiente mais corporativo, já ouviu falar dessa empresa que fez esse grande investimento, que é SAP, ou SAP, como a gente fala mesmo. Então, esse grande simulador foi feito por causa disso, porque com um simulador, ela pode, a pessoa, como cavaleira, como vaqueiro, pode treinar as suas habilidades como vaqueiro, sem precisar estar exaurindo e, na verdade, talvez, muitas vezes, a gente pode até exagerar e um pouco destreinar, vamos dizer assim, ou pôr o cavalo em situações que talvez ele não precisasse para benefício próprio de desenvolvimento de habilidades nossas. Olha que coisa doida. E aí toda essa motivação veio daí. O que nos leva para quem está aí no YouTube, eu recomendo quem está aqui no Instagram ir lá para o YouTube, porque lá vocês vão ver os vídeos, vão ver as anotações. Então a forma tradicional era o seguinte: eles, pode assim, com certeza estão muito mais evoluídos que a gente aqui na vaquejada, etc. Então eles viram que a forma tradicional, onde para eles já têm essa visão de treinar eles como cavaleiro, etc. A tradicional para treinamento de do cavaleiro ou do vaqueiro, no nosso mundo aqui, treinamento do vaqueiro não era possível, porque exigia o cavalo, eu não podia me pôr em situações, eu ia exaurir o meu cavalo de diversas formas,
e eu teria que ter talvez muitos cavalos para me pôr em situação, e se a gente pensar isso dentro da nossa vaquejada, a gente não precisa só de cavalo, algumas das vezes a gente precisa também do boi. Então a gente precisa de todo um recurso que, cara, qual é o cavalo que vai aguentar você? Você quer treinar você quer ficar muito bom como vaqueiro, você quer treinar todo dia, qual é o cavalo que vai aguentar? Pouquíssimos cavalos vão aguentar. Então essa é a grande motivação. A forma tradicional não funciona, não dá certo, porque não tem como a gente ter esse cavalo pôr em situações mais simples para a gente praticar, e eu vou falar para vocês porque a gente precisa dessas situações mais simples, principalmente para você que está iniciando, ou para você que está começando, ou está na fase, assim, de já consegue botar uns bois, você está na fase aspirante, e você quer melhorar o seu desempenho. Eu acho que isso não se restringe às pessoas que estão na categoria iniciante ou na categoria aspirante, mas é para quem eu falo, então eu vou dar o foco, logicamente, em vocês. Mas eu acho que isso poderia ser aplicado para vários outros níveis, mas talvez, enfim, essas pessoas tenham, mas assim, a gente poderia dar o leite aqui, mas eles talvez tenham vasilha lá quase toda preenchida, então eles não vão escutar nada, né? Mas enfim, bora lá. Beleza. Qual? Eu já entendi o que é, eu espero que vocês tenham uma ideia boa do que a gente está falando aqui. A próxima coisa é o seguinte: se você for olhar para os esportes, e aqui eu só vou pontuar porque eu não sei se vocês gostam, por exemplo, ou já assistiram Fórmula 1 e tal, como eu sou do tempo de Ayrton Senna, eu sou um grande fã, eu não acompanho tanto hoje, mas na época de Ayrton Senna eu acompanhava, mas você vê que outros esportes, por exemplo, como a Fórmula 1, tem até um documentário na Netflix, se você tiver curiosidade de ver após, você vai ver que a maioria das pessoas treinam, tem um cockpit lá onde eles sentam para fazer a corrida de Fórmula 1, eles têm em casa. Então, para aquelas pessoas que dizem, ah, não, cara, esse treinamento em casa, não sei o quê, cara, até a Fórmula 1, que é um negócio que vai milhões, os caras estão treinando em casa. E eu sei que vai ter gente aqui que vai dizer, ah, isso é conversa. Que conversa é essa de treinar a vaquejada em casa? Tá ficando doido. A vaquejada, um esporte que tem cavalo, que tem boi. E, cara, eu entendo. Para você que nunca foi exposto a falar nisso e você pensa que a vaquejada a gente só pode treinar se tiver com ação mesmo, junto com cavalo e boi, eu te entendo. Mas eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse. Imagina uma carreira de boi agora. Imagina a carreira de boi. Tem movimentos que você faz na carreira de boi que você precisa estar em um cavalo e precisa estar com o boi do seu lado para você fazer esse movimento, para você replicar esse movimento. Se você quiser responder, eu queria até ver. Você acha que tem movimentos que você faz durante uma carreira de boi que você tem que fazer esse movimento em cima do cavalo, você tem que ter um boi correndo do seu lado? Imagina aí, pensa agora na carreira, se você já correu boi, se você não correu, mas você corre. Será que tudo que eu faço na carreira de boi eu preciso estar com um cavalo do meu lado? Ou com um boi do meu lado? Preciso estar com um cavalo correndo? Eu preciso estar com um cavalo em velocidade para praticar algumas coisas, para eu fazer esse movimento, para eu aprender a fazer esse movimento. E tem muitos movimentos que você faz com o seu corpo, com a sua perna, com a sua mão, com o seu braço, com o seu antebraço, com, com o seu abdômen, que você, com a sua cintura, com o seu torso, que você não precisa estar em cima do cavalo para você replicar isso. Então, um grande exemplo, eu pensei que alguém ia falar aqui, mas ninguém falou. A volta, a bendita volta, que é o fundamento. Eu estou falando da volta, eu vou explicar, eu já falei várias vezes, quem me acompanha talvez já deve ter ouvido várias vezes isso. A volta é um fundamento, é algo fundamental na corrida de boi, porque se você não fizer a volta, você não vai derrubar o boi. Se você não conseguir passar a volta lá na sua luva, que todo mundo desdenha da volta, você não vai conseguir derrubar o boi. Então, Murilo está falando da saída de sela. Murilo, até a volta, que é uma coisa super básica, cara, se a gente não fizer, a gente não derruba. Então, a volta, por exemplo, é um grande fundamento que eu recomendo que todos pratiquem.
Então, para quem está no YouTube, eu vou até mostrar agora um exemplo de uma pessoa falando dessa importância de treinamentos que ela fez, treinamentos alternativos. Então, eu vou até definir antes de mostrar esse vídeo, que é o seguinte: os treinamentos alternativos são treinamentos que te dão um passo a passo para você replicar movimentos que são necessários na carreira de boi. E olha o que eu estou falando aqui, é um passo a passo. Então, um treinamento que você realmente faça você evoluir, ele tem que te dar a sequência do que você deve fazer com aquelas partes do seu corpo para que você atinja, vamos dizer assim, que você consiga replicar esse movimento cada vez mais fácil. Não só mais fácil, você consiga replicar com eficácia e, lógico, a velocidade, por exemplo, que seria um passo adiante ou a seguir, depois de depois de você praticar mesmo como você faz a consciência corporal, a memória muscular, igual o Joaquim falou, depois que você souber fazer o movimento, você vai trabalhar outros aspectos que é super exigido na vaquejada, que é a velocidade, por exemplo. Então, treinamentos alternativos são treinos que você vai fazer fora do ambiente, necessariamente, que você pratica a vaquejada. Mas, lógico, você pode até ter treinos alternativos que você vai fazer junto lá com o boi, etc. Ou com outros dispositivos que a gente pode associar sem ter o boi. Mas, geralmente, esse treino alternativo vai ser para você treinar uma coisa específica. Existe um nome para isso, para quando você para praticar uma habilidade específica, e geralmente você vai trabalhar essa habilidade específica em um ambiente que é mais fácil do que o próprio ambiente que você vai depois integrar ou executar. O nome disso é prática deliberada. Então, os treinamentos alternativos, eles fazem uso da prática deliberada. O que é a prática deliberada? Prática deliberada é você treinar uma coisa bem específica. Você vai estar trabalhando um detalhe. Para você que está aí, chegando aí no Instagram, recomendo você ir lá para o YouTube para você ver as anotações, os vídeos, etc. Para deliberada, ela faz o uso de quê? De desconstruir realmente tudo que é necessário para a evolução, para um melhor desempenho. Ele vai pegar uma habilidade específica e você vai treinar uma coisa bem específica de qualquer esporte. Então, bora levar para a vaquejada. Se eu só passar o boi e ir lá treinar, passar meu cavalo, passar o boi, isso poderia ser um treino deliberado? Uma prática deliberada para vaquejada? Eu pego meus cavalos, vou lá, boto os bois de passar e vou tirar os bois. Chego lá, o que a maioria das pessoas falam, só escantear, ou passo direto, ou risco. E treinou, tá treinado. Isso seria uma prática deliberada? Ou não? O que é que vocês acham? Seria isso uma prática deliberada? Não. A prática deliberada é quando você escolhe uma habilidade da vaquejada e você vai treinar ela especificamente. Você vai fazer um treino com a intenção de melhorar uma coisa específica. Eu vou mostrar agora para quem está aí no YouTube um exemplo de uma vaqueira que não tem cavalo e ela contando a experiência dela que ela teve com treinos alternativos e com a prática deliberada. Para quem está no YouTube, eu vou dar um play nesse vídeo agora. Rapaz, depois a semana passada, acho que eu treinei 4 dias seguidos em casa, né? A passada da volta. Treinei mesmo. Ontem, quando eu fui treinar, eu senti a diferença total na passada da volta. Totalmente. Tipo, em nenhum momento eu fiquei com a mão, o braço, tipo, enganchado. Ultimamente estava enganchando na hora que eu ia passar. Você já vem naquela afobação, né? Já treino um pouco no cavalo. Quando eu vou treinar, passa a volta, passa a volta, passa a volta, e o quê? Eu me agoniava e não conseguia passar. Ontem eu acho que as três carreiras que eu desci alinhando, consegui passar a volta. Bem de verdade. Bom, lá no YouTube eu passei, eu vou resumir para você
que está aqui só me olhando, eu recomendo você ir para lá, é o seguinte. A Gisele, ela é minha aluna do curso Coach da Carreira de Boi, e ela não tem cavalo. Ela não tem cavalo. E ela corre vaquejada. Então, eu acredito que tem muita gente que está começando que ainda não tem o seu próprio cavalo, que o cara gosta pra caramba, começou a correr com os amigos e etc. E não é porque ele está nessa condição que ele não pode realmente evoluir ou continuar desenvolvendo. Então, o treino alternativo veio para resolver isso. O que a gente passou lá no YouTube é o seguinte: a Gisela não tem cavalo. Ela falou, ela tem um lugar que ela vai treinar, às vezes toda semana, cada 15 dias, e ela iria treinar. O treinamento lá seria realmente com o cavalo uma passada. O treinamento seria passado onde ela consegue ter acesso ao cavalo. Que, enfim, que acho que é uma coisa louvável. Dou parabéns para essas pessoas que abrem essa escolinha, que dá acesso a pessoa que não tem nem cavalo a praticar. Então ela nem tem esse cavalo, mas ela vai praticar de vez em quando lá com as pessoas que tem a escolinha e tal, que dá acesso a elas, principalmente as mulheres, a montar o cavalo. E o que foi que aconteceu? Ela falou que ela, quando ela ia, tentava passar a volta e ela não conseguia passar a volta. E aí, quando ela começou a aplicar o treinamento, por exemplo, da volta, e aí não é qualquer treinamento da volta, né? É um treino deliberado da volta, ela conseguiu, depois quando ela foi lá montar, e foi fazer treino deliberado também, passando, onde ela tinha intenção realmente de fazer a volta corretamente, aproveitar o máximo de protetor, fazer de uma forma correta, ela conseguiu. E aí, enfim, se você tá aqui, você vai ter que acreditar em mim, quem tá lá no YouTube, assistir o vídeo dela falando isso. Então, por que eu falei que não é qualquer treino? Porque, cara, você pode treinar, você pode estudar, você pode praticar qualquer coisa, mas o que vai realmente ditar a sua evolução é a qualidade desse treino. E a qualidade desse treino depende de várias coisas. Uma coisa muito comum, que é muito comum, é a gente fazer uma coisa e o nosso cérebro, às vezes, brinca com a gente. Não sei se já aconteceu com vocês. Se você corre boi já, provavelmente você já puxou um boi e falou, putz, eu só tenho cavalo, deu uma puta cara no boi. E, cara, quando você vai ver o vídeo daquele boi, não foi quase nada do que você imaginou. Às vezes você quer até esconder. E no treino acontece a mesma coisa. Muitas vezes você vai treinar, você pensa que você está fazendo a movimentação certa e você não está. Então, nem todo treino vai ser efetivo. O que é fundamental nessa prática deliberada aqui? É fundamental. Se você procurar sua prática deliberada, ele vai falar o seguinte: a prática deliberada, ela precisa de feedback. O que é feedback, Aécio? Que palavra doida é essa aí? Gisela, a gente tá falando de você, só para dar contexto, viu? O assunto hoje é você. A gente tá falando das pessoas que não têm cavalo. A Gisele, para não deixar mentir, ela entrou aqui no YouTube. Ela não tem cavalo e ela tá evoluindo pra caramba. Ela sofreu um acidentezinho, já ela tá de volta, mas ela tá evoluindo pra caramba e a gente tá falando do exemplo seu da volta, que você praticou e você conseguiu realmente o que você praticou em casa, fazer lá na escolinha que você vai para ter acesso aos cavalos. E aí, eu tava falando que nem todo feedback, né, Gisele, que nem toda prática é suficiente. Você precisa de um feedback. Se você nunca ouviu essa palavra feedback é o seguinte, é só uma retroalimentação, mas assim, é um ajuste no que você está fazendo. Então, você vai pegar, vai fazer qualquer coisa, hoje em dia, se você nunca ouviu essa palavra, é alguém chegar para você e dizer, pô, você fez isso e isso certo, mas talvez isso e isso não foi certo, tem a oportunidade de melhoria, você não executou o movimento da forma correta, você deve fazer isso aqui e te guiar, por exemplo. Inclusive a Gisele, pessoal, a gente fez um desafio de 21 dias para um dos treinamentos alternativos e ela foi a pessoa lá que ganhou. Ela fez, além de fazer, ela pediu feedback todo dia que a gente tá falando de feedback. Ela postou todos os vídeos da prática dela e ela recebeu o feedback, então foi a pessoa que estava mais empenhada, inclusive ela ganhou ganhou um prêmio, inclusive, de ter feito esse desafio e também ter feito por 21 dias. Então, beleza, esse feedback é o seguinte, então toda prática deliberada,
Você precisa de ver se sua prática está correta. Geralmente, a maioria das vezes, a nossa própria análise mente um pouquinho para a gente, porque o nosso cérebro sempre tem essa interpretação que a gente é muito melhor do que a gente próprio é, às vezes, a gente quer sempre elevar o nosso estado. Isso é natural. É tanto que depois que você vai contar a história, não sei se vocês já perceberam, as histórias mais antigas, que a memória da gente começa vamos dizer assim, a falhar e criar umas coisinhas na história. A maioria das vezes que você vai contar uma história mais antiga, você engrandece um pouquinho você e você apaga um pouquinho as outras pessoas que estavam lá. Então esse é o grande problema, que é muito bom que você tenha acesso a você praticar e você tenha acesso a um feedback. Ou seja, você praticou, tentou fazer lá o seu certo, você vai usar uma super ferramenta que, se você está me assistindo, você tem, que é o seu celular. Os celulares de hoje, pelo amor de Deus. Eu já tenho uns 30 e poucos anos. Antigamente, quando a gente começou, talvez se você é mais novo, você não pegou a época que nenhum celular tinha uma câmera horrível, que quase não gravava e etc. E hoje é tão fácil, além de gravar, eu enviar esse meu treino para que alguém tenha um olhar externo e veja, pô, você executou a técnica, o método e o passo a passo da forma que você deveria executar. Então, beleza. Então, a gente falou treinos alternativos, para você que chegou aqui, hoje a gente falou que uma das grandes formas de eu continuar o meu desempenho é eu procurar treinos alternativos. E mesmo se você não tiver cavalo, como a Gisele, que é um exemplo que ela está aqui, você pode continuar evoluindo. Eu mesmo sou um grande exemplo, que eu não tenho acesso a cavalo por boa parte do ano, e a minha prática é feita em cima de treinamentos alternativos. Para você que está chegando em treinamentos alternativos, são realmente treinos que você vai fazer fora do ambiente em si, mas você vai tentar replicar os movimentos, as ações que você faz durante uma carreira de boi. E muita gente falou aqui, e falou muito certo, inclusive o Joaquim falou, você vai trabalhar, você vai construir a sua memória muscular. Muito bem pontuado pelo Joaquim. Muito bem pontuado. Esses treinos, a grande sacada desses treinos é você construir essas memórias musculares. E você precisa de repetição para construir essa memória muscular. Além da repetição, você precisa saber o método para executar, vai ser muito mais fácil você seguir o método. Inclusive, vai ser mais fácil, mas não é tão fácil no começo. Se você já acostumou a fazer alguma coisa na vaquejada, e você faz do seu jeito lá, que você observou e fez, chances são que algumas coisas não vão ser recomendadas para fazer do jeito que você faz. Alguém parou, analisou e fez, pô, para eu fazer esse exercício, você deve seguir, sei lá, botar o braço para trás, para frente, de um jeito que você devia seguir a sequência, que é muito mais fácil de você memorizar, de você criar essa memória muscular e depois você aplicar velocidade nisso. Inclusive, para quem está aqui, eu recomendo, sei lá, que eu vou mostrar agora um dos treinos que muita gente já falou aqui, movimentação do quadril, saída de cela, movimentação do quadril. Então, se você quer saber, por exemplo, um dos treinos alternativos, eu vou passar aqui rápido, eu preparei um vídeo curto para demonstrar para você que tem possibilidade, sim, de você fazer prática deliberada, treino deliberado, alternativo, que é para uma das coisas que a maioria das pessoas tem dificuldade na vaquejada, que é a saída de sela. Então eu vou mostrar para vocês um treino que você pode fazer em casa, você não precisa do cavalo. Você pode melhorar em muito a sua saída de sela, muito. E você pode trabalhar uma coisa que quase eu nunca vi ninguém falar sobre isso, que é a movimentação da saída de sela com explosão e com potência. Então, se você chegou aqui no Instagram, eu recomendo você ir lá pro YouTube agora, vai lá, que eu vou passar esse vídeo para vocês lá. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que provavelmente têm essa dificuldade. Eu vou esperar subir o númerozinho aqui ao vivo lá no YouTube para eu passar isso. Eu vou passar um treino, vou demonstrar para vocês um treino que é para uma das maiores dificuldades de todo mundo, que é realmente o desenvolvimento da saída de cela. Eu vou mostrar uma coisa que você pode fazer em casa com um objeto que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem em casa. Além disso, trabalhando potência e explosão. E aí, Serginho, boa noite, meu amigo. Então, se você
tem algum problema disso, vou esperar subir aqui. Na verdade, parece que, deixa eu ver, quando subir aqui o número, eu ver que algumas pessoas migraram, eu vou passar lá. Eu acho que vale muito a pena. Se você está aqui e você não vai poder ver, eu recomendo você ir para o YouTube para você ver esse treino. Eu vou passar aqui agora para vocês esse treino alternativo. E aí, Thiago, boa noite, meu amigo. Que você pode fazer e eu vou te provar que você pode melhorar na vaquejada, pode melhorar o seu desempenho com treinos alternativos em casa, pouquíssimos objetos que você tem em casa. Trabalhando coisas que ninguém trabalha, explosão e potência. Então, bora lá. Vou mostrar para vocês. Para quem está aqui, você vai ter que imaginar, senão você vai ter que ir lá para o YouTube. Para quem está no YouTube, ou para quem está aqui, para você imaginar, para matar a sua curiosidade, é o seguinte: você só precisa de uma cadeira para fazer esse exercício. Talvez uma almofadazinha para você não machucar o seu joelho. E eu coloquei um vídeo proposital aqui para vocês, onde eu estou executando bem lento. E isso foi proposital mesmo. Porque a maioria das pessoas, para quem está aqui assistindo já faz um tempo, a maioria das pessoas, quando vão praticar, eles não fazem a prática deliberada, a prática correta. O que seria essa prática deliberada correta? É você realmente tentar melhorar uma coisa específica. O Léo Camargo tá falando, vou quebrar as cadeiras de casa. Cara, a mulher que já falou, Léo, eu tenho certeza que você vai quebrar as cadeiras e tudinho, mas até agora, Léo, e faz um tempo, não quebrou não. Mas a ideia é a seguinte, para quem tá lá no YouTube, viu que eu fiz uma execução, e tem, eu não sei se alguém percebeu, mas não tem só uma cadeira ali. Eu não sei se alguém que está assistindo aí no YouTube percebeu. Tem outros dispositivos ali que são para trabalhar umas coisas que ninguém trabalha. Ninguém trabalha isso na vaquejada. A Gisele tá falando aqui, as cadeiras da casa dela tá sofrendo. A Gisele, ela faz esse treino. É o seguinte, eu fiz esse treino bem lento, eu depois vou falar depois um pouquinho desse dispositivo que tá lá nesse exercício, mas é o seguinte, esse treino deliberado eu tenho que praticar uma coisa de forma que eu consiga replicar e que eu consiga trabalhar aquele detalhe que eu tô querendo melhorar. Então eu vou dar um overview aqui para a gente ter uma ideia do que é a saída de célula. A saída de célula eu tenho movimentação de perna, eu tenho movimentação de quadril, eu tenho movimentação de torso, eu tenho movimentação até da outra perna, principalmente da outra perna, que fica geralmente dentro do boi. Então, não adianta você praticar, e a maioria das pessoas fazem isso, a Gisele está aqui para não deixar mentir, que ela também começou assim, a maioria das pessoas que quando vão praticar alguma coisa para vaquejada, elas não querem ter essa consciência corporal de saber como fazer. Ela só quer fazer o movimento de qualquer jeito. Só que o fato é o seguinte, se você fizer o movimento de qualquer jeito, você não sabe o que é que você está usando, qual a sequência que você está executando para você conseguir executar isso novamente. E no começo, eu não vou falar muito sobre isso agora, porque eu vou falar bastante sobre isso lá na aula da semana do Vaqueiro 2X. Inclusive, já que eu estou comentando, se você não se registrou lá na semana do Vaqueiro 2X, vai ser uma trilogia de 3 aulas bem específicas para a gente ver técnicas, para a gente entender o que é que faz uma pessoa evoluir e você não, na vaquejada, como é que você pode fazer e quais as barreiras que você tem toda para essa evolução. Então, eu não vou entrar muito nessa questão das fases do aprendizado, porque é uma coisa que eu acho que tem que gastar mais um tempo, e eu quero passar isso lá para vocês terem uma linha de raciocínio, para não tirar a linha de raciocínio daqui. Mas o fato é que quando você está fazendo esse exercício, cara, você tem que pensar ainda, principalmente no começo. Você só não tem que pensar quando você chegar no último nível lá, que você já faz sem pensar. Aí sim. Aí você chegou no nível
você automatizou a sua habilidade motora, você realmente não precisa pensar. Mas a maioria das pessoas, quando vão fazer qualquer treino, eles fazem que parece que tá correndo um boi naquela hora. Quer fazer de qualquer jeito, quer fazer muito rápido. O Jordão tá falando, estou andando. Qual foi o erro do Júnior? Me diz aí, Jordão. Cara, e é um vaqueiro que eu tô lendo comentário aqui, eu me perdi um pouco. Mas é um vaqueiro que eu admiro demais. É o Juninho Corrêa. Então, cara, é um dos maiores erros, principais erros de qualquer pessoa que começa a fazer algum treinamento para vaquejada, é você fazer sem fazer deliberadamente, sem ter intenção e sem fazer para você realmente construir essa memória muscular, ou pode dizer assim, construir esse passo a passo que você deve fazer para você conseguir replicar. E aí no vídeo que eu fiz esse movimento bem lento, porque eu estou realmente trabalhando essa memória muscular do que eu devo mover, com a sequência que eu devo mover. E tem um detalhezinho lá que eu não sei quem viu. Viu, Léo? Não sei se você viu. Tinha um negócio vermelho no vídeo. Eu vou tocar esse vídeo de novo para vocês verem. Eu quero que vocês prestem atenção para quem está no YouTube. Olha esse vídeo e vê se você vê alguma coisa diferente. E aí, Léo, Murilo? Eu não sei se vocês viram. Passar rapidinho aqui que eu queria que vocês percebessem. Eu quero ver se vocês viram alguma coisa diferente. Eu estou passando aqui no YouTube, para quem está assistindo no YouTube, eu recomendo muito vocês assistirem por lá, que um dos treinos que você pode fazer de forma alternativa, tem um detalhe lá que ninguém parece que notou. Então, eu não vou falar, porque eu vou falar mais na semana de Vaqueiro X, inclusive vou botar aqui o link, porque vai que teve gente ainda que corre vaquejada, está iniciando, quer melhorar e ainda não fez a inscrição para o evento Vaqueiro 2X. Se você está aqui, Jordão, você já fez sua inscrição da semana do Vaqueiro 2X? Jordão, aqui eu não consigo passar os vídeos, não, cara. Mas eu passei o vídeo 2 vezes lá no. Passei 2 vezes no YouTube. 2 vezes. E ninguém percebeu, então pronto. Se você não percebeu, você vai ter que assistir agora, obrigatoriamente, Léo Murilo, a Semana do Vaqueiro 2X. Se inscreva lá, Jordão. Não deixe, não. Bom, já passei. Beleza. Então, eu quero voltar aqui para fechar. Para dar vamos dizer assim, um resumão do que a gente falou. Então, a gente falou hoje sobre, eu não tenho cavalo, dá para evoluir? Dá. Por que se dá para você evoluir? Porque a vaquejada não depende só do cavalo. Então, você pode se preparar para você desenvolver suas habilidades. Aí você vai dizer, como é que eu posso desenvolver minhas habilidades como vaqueiro? Beleza. A gente foi lá e mostrou que, enfim, a vaquejada está no estágio, mas tem outros esportes equestres que têm um estágio muito mais avançado, como, por exemplo, o simulador do SAP, do SAP, onde a pessoa de hipismo corre com a tela lá como se estivesse num ambiente totalmente real e ela faz isso para ela trabalhar ela como cavaleiro. Inclusive, se você assistir o vídeo, está disponível no YouTube, você vai ver que as justificativas para o desenvolvimento desse simulador foi que eles queriam ter um ecossistema ou um simulador para treinar apenas o cavaleiro. Não depender do cavalo, não exaurir o cavalo, não sair só do treino do cavalo, mas conseguir, com um ambiente muito próximo do real, treinar apenas o cavaleiro. Então, essa é a importância de treinar o cavaleiro. Então, a gente começou por aí, hoje. Então, não tenho cavalo, fico muito tempo em casa, só tenho acesso ao cavalo uma vez na semana. Cara, como é que você pode evoluir? Tem vários e vários movimentos. Eu indaguei várias pessoas aqui. Tem algum movimento que você faz na carreira de boi que você não precisa do cavalo e você não precisa do boi? Tem. Responderam que tem, e eu concordo. E é isso que a gente pega e alavanca essa ideia para a gente pegar esses movimentos e fazer esses movimentos. A gente sabe a sequência desses movimentos que deve ser feita. Então a gente pega os movimentos que são feitos
durante a carreira do boi, e tem muito que são feitos, que eu não preciso do boi, eu não preciso do cavalo, e a gente faz um passo a passo, como é que eu posso replicar esse movimento. Então a gente replica esse movimento. E aí a gente falou, beleza, isso é suficiente? Não. Por quê? Porque você tem que ter um treino de qualidade, senão você não vai evoluir. Então, como é que você sabe que você está realmente fazendo certo ou não? Você pede um feedback. Como é que você pode pedir um feedback? Por exemplo, a gente tem uma comunidade, que é uma comunidade fora das redes sociais, é uma comunidade realmente para desenvolvimento de pessoas. Então, você vai lá na sua comunidade e você treinou tal coisa, você pede lá um feedback. Você posta e vem outras pessoas e vão dizer, cara, você aplicou a técnica da forma correta, você executou da forma correta. E cada vez mais você vai pegando, retroalimentando essa sua prática para você ver o que você está fazendo correto, ver o que você não está fazendo correto e você trabalhar. E aí é uma coisa que vai e volta, é uma melhoria contínua. Então, isso faz parte da prática deliberada, que é você treinar detalhes, habilidades, para essas habilidades pequenininhas fazer com que elas, pode assim, elas se juntem, vai ser, pode assim, habilidades que agregadas vão dar um total muito maior. E aí a gente mostrou exemplo da Gisele, por exemplo, que nem cavalo tem e ela iria treinar, ela tem uma escolinha que ela vai lá realmente montar no cavalo, e ela relatou pra gente que não conseguia passar a volta, porém, depois dos treinos alternativos, ela conseguiu treinar a volta, e não só treinar a volta, por exemplo, ela postou várias coisas que ela tinha dificuldade, ela relatou dentro dessa comunidade, ela recebeu feedback, porque muitas vezes a gente faz uma coisa, se você não filma seus carreiras, se você não filma seu treino, você tem, várias vezes você para e você tem a ideia que você fez várias coisas boas e na verdade você não fez. Ou você tem uma ideia quando você está correndo lá, pô, soltei muito bem meu cavalo, arriei muito bem de sela, tirei o boi muito certo pro chão, rápido e tal, e quando você vai ver um vídeo, você vê que não foi aquilo tudo que você imaginou. Então a gente relembrou que é necessário que você use esse dispositivo que você está me assistindo agora para você realmente gravar essas suas atuações, para que você, se você faz parte, por exemplo, de uma comunidade dessa, você vá lá, peça esse feedback. Se você quer melhorar, você tem que pedir feedback. Você tem que ser avaliado, você tem que ser direcionado para fazer o certo. Senão você vai ficar só dando um murro em ponta de faca. Então você precisa disso, dos seus treinos, da sua integração lá quando for correr o boi, para que você tenha uma evolução contínua. E você não precisa de um cavalo. Até sem cavalo, você consegue evoluir. Até sem cavalo, você consegue evoluir. E aqui a gente mostrou uma pessoa falando, não foi eu, outra pessoa falando, que ela conseguiu evoluir com treino alternativo. Para fechar, eu dei outro exemplo de um treino alternativo que você vai fazer em cima de uma cadeira e você vai usar outros dispositivos que vão dificultar no seu treino, mas esse dispositivo vai fazer com que você faça esse treino com mais explosão, mais potência, mais força. Então, a ideia de fazer treino com explosão, movimentação e mais força é que a vaquejada ela passa muito rápido, ela acontece muito rápido, todos os movimentos, todas as decisões. Então, é um esporte que necessita que as ações, as movimentações sejam feitas em um curto espaço de tempo, que sejam feitas rápidas. Então, por isso que a gente trabalha esses treinos alternativos, a gente trabalha, você deve trabalhar ele. E aí, Igor Valadares, boa noite, meu amigo. Você tem que trabalhar para trabalhar a sua explosão, a sua potência de realização desses movimentos, para que quando você não tem esses dispositivos que estão empatando em fazer, talvez, estão dando uma resistência para você executar os movimentos, quando você soltar, você vai fazer com velocidade.
Então a gente demonstrou isso para quem está no YouTube, lá eles viram esses treinamentos, viram o depoimento, e é com isso que eu quero fechar para hoje. Obrigado, Igor. Eu quero fechar o assunto de hoje. Eu quero ver se tem algum, acho que tem alguns dúvidas aqui no YouTube que eu posso responder. Ontem eu tinha um compromisso, eu até comecei a responder e eu passei direto aqui. Antes de responder, eu queria dizer que amanhã a gente vai trabalhar uma coisa que é muito importante, e é a sexta-feira, e eu sei que só vai entrar aqui quem está interessado pra caramba. É como reduzir as suas inseguranças em relação à montaria durante a corrida. Então, tem muita gente que monta, corre vaquejada, mas por diversas razões passa uma boa parte sem montar. E eu sofro disso também, eu passo às vezes quase um ano sem montar. Então, como é que eu posso voltar a montar e não só montar, não só andar? Só andar e montar vai dar uma segurança, mas vai talvez tomar um tempo maior. Mas o que é que eu posso fazer para acelerar isso e para reduzir essa insegurança que eu tenho, que é natural quando você passa muito tempo sem montar? Se você passa 4, 5, 6 meses, um ano, ou você passa um mês geralmente e monta, aí passa um mês e monta. Se você já passou por isso, como eu, você sabe que quando você monta, você fica um pouco seguro. Então, como é que eu posso pegar essa confiança? Como é que eu posso usar minha perna? Como é que eu posso usar o meu quadril o mais rápido possível para eu voltar, vamos dizer assim, ao meu estado normal de montaria? Então, isso é essencial para as pessoas que trabalham muito, que têm pouquíssimo acesso a montar ao cavalo. Então, vai ser o assunto de amanhã. Aqui eu queria, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Como saber qual é o melhor lado para eu puxar o boi? Ou vou de acordo com o cavalo? Murilo, é o seguinte. O Murilo perguntou isso. O melhor lado, cara, vai depender demais. Por exemplo, eu tenho essa opinião, e eu vou te explicar o porquê eu tenho essa opinião. Eu acho que o vaqueiro, se ele quiser ser uma pessoa diferenciada, quiser ter mais oportunidade, etc., ele deveria investir em correr dos dois lados. Por quê? Aí você perguntou, ou vou de acordo com o cavalo. Bom, se você corre dos dois lados e tem um cavalo melhor do lado esquerdo, por exemplo, se você tá para correr de esquerda, cara, melhor para você, você tem mais chance de correr nesse cavalo de esquerda. É simples, simples assim. Se você só corre de um lado, você vai ter que pegar o cavalo que está lá, por exemplo. Ou se você corre de um lado e você corre para os outros e você tem a oportunidade, etc., você terá muito mais oportunidade se você correr dos dois lados. Beleza. Outra pergunta aqui seria o seguinte: eu queria saber qual exercício fazer com o cavalo para iniciar na vaquejada. Bom, eu não sei se é cavalo para iniciar na vaquejada, mas tem uma coisa que eu discuti muito, que é super importante com a Paola Luquim, que foi o seguinte: a gente estava falando nessa questão de como é que eu devo desenvolver, vamos dizer assim, a musculatura, da questão, vamos dizer assim, das costas ou da lombar do meu cavalo. E aí a gente discutiu pra caramba. E no final, meio que a gente chegou a mas assim, a um consenso ou um direcionamento. E aí eu já tô falando, não é nem para iniciar na vaquejada, acho que iniciar na vaquejada o cavalo tem que estar domado, e quando eu falo cavalo domado, é um cavalo que ele deixa uma pessoa montar, ele deixa a pessoa, ele sabe ir para frente, ele sabe ir para trás, ele sabe parar, ele sabe virar para um lado e para o outro. Então, quando você tiver esse mínimo, e eu não sou açoitador de cavalo, eu estou falando aqui dos entendimentos que eu tenho, que eu converso com essas pessoas que trabalham com isso, propriamente, trabalhar com isso. Então, eu acho que depois disso tem toda a questão do cavalo ficar acomodado do lado do boi, saber correr do lado do boi, e tem várias outras coisas que aqui, enfim, seria muito. Mas tem uma coisa que é bem interessante que eu não falei ainda, em lugar nenhum, mas eu discuti, mas assim, profundamente com a Paula Luquim, que eu tenho muito respeito sobre comportamento animal, treinamento, e ela foi uma atleta. Então a gente estava falando dessa questão de desenvolvimento da musculatura, da lombar, do cavalo, iniciando a vaquejada. E muitas vezes a gente tem um cavalo novo e geralmente, cara, quase todo cavalo hoje, com desenvolvimento de treinamento de cavalo e etc., eu vejo que eles começam muito bem, muito bem.
Só que quando tem essa inserção de carregar uma carga, de puxar um boi, é onde começa a desandar vamos dizer assim, essas joias ou essas pérolas que a gente tem, que são os nossos animais. Então, se você for pensar como você, como ser humano, se você for para academia e você não está acostumado a fazer exercício de resistência lá, e você faz um exercício com uma carga muito grande, você nunca fez nada e você vai e, vamos dizer assim, você botou 40 quilos de cada lado para fazer um supino reto lá, os homens. Ou você foi fazer um agachamento com 40 de cada lado para a mulher lá, se tiver mulher aqui assistindo. Cara, no dia você vai estar arrebentado. E você provavelmente, porque você tem esse poder de escolha, você não vai para academia no dia. E com um cavalo é a mesma lógica. Pô, você pega um cavalo novo, ele não está acostumado, desculpa, a carregar peso. E aí você vai, ele já está fazendo tudo, está aplicando velocidade, mas ele não está aplicando velocidade carregando peso. O cavalo é muito bom, novo e tal, não foi apertado ainda, ele vai pegar e vai, provavelmente, você vai ter uma hora lá que você vai puxar um peso, mas você vai puxar um peso já muito grande, ele não estava puxando nada, puxava vento, porque você ensinou o cavalo, né, a puxar do cavalo na vaquejada, ele dobra a direção e correr, aí imagina que você ensinou isso, ele não está puxando nada, ele está só com você em cima, e de repente você puxa um garrote, mas um garrote que tem, sei lá, 300, 400 quilos vivo, provavelmente ele vai fazer um esforço muito maior, mesmo que seja por alguns segundos. Ele vai ficar dolorido, por exemplo. Ele provavelmente não vai saber se equilibrar. Por quê? Cara, bota uma mochila aqui nas costas, pesada, e corre. E uma mochila solta, assim, você vai ver que você começa a correr, ela começa a desequilibrar você. Essa mochila solta. Da mesma forma é o cavalo. Então o cavalo ele tem que saber se equilibrar quando ele pegar esse peso. Depois que ele está equilibrado ou não, se a gente botar essa carga muito grande uma vez, ele vai ficar dolorido, a lombada ele vai ficar sentida no outro dia. Então, eu acho que esse trabalho ele tem que ser gradativo, igual você vai para academia, o professor da academia lá não vai botar para você. Primeiro ele vai ensinar como é que se faz exercício, sem carga, provavelmente. Depois ele vai adicionando carga de forma gradativa, e de acordo com o que você vai criando resistência, força, músculo, você vai aumentando isso. Então, com o cavalo deveria ser da mesma forma, e o pensamento, acho que o meio dela ele bateu muito nisso, que essa carga deveria ser assim, inserida de forma gradativa. Como é que eu insiro essa carga para o treinamento de cavalo de forma gradativa? Você pode ter, por exemplo, o protetor lá que o Júnior Santana inventou, que é o protetor que é a partida ao meio, que você pode pôr uns barbante ou algumas coisas que vai fazer que tenha uma certa tensão para torar. Você pode fazer uso do boi de saco, onde você vai ter uma carga muito menor, mas muito menor se você comparar com o boi. Será um saco de 15 quilos, depois um saco de 25 quilos, um saco de 50 quilos. Pô, se você comparar isso com o peso vivo de um garrote, é muito menor. E você começa a trabalhar sem esforçar tanto ele, com essas cargas menores, você vai aumentando gradativamente. A chance é que seu cavalo, em vez de ele ficar igual você fica dolorido no dia sem querer ir para academia, e você dando o descanso correto, ele vai querer fazer aquilo de novo. Porque, pô, eu fiz, beleza, senti um pouquinho, me desequilibrei, mas consegui me equilibrar. Fiquei dolorido, mas eu tive um descanso, em vez de ter esse repúdio com esse treinamento e começar a embrabecer no arreio, embrabecer lá na cancela, e assim por diante, provavelmente o seu cavalo e vai ter, vamos dizer assim, não vai sofrer tanto, ou não vai começar a fazer coisas que ele não deveria fazer devido a ele talvez estar sendo treinado de uma forma que deixa ele dolorido, que ele começa a mudar o temperamento devido ao próprio treinamento. Enfim, geralmente eu gosto realmente de investir mais na questão do vaqueiro aqui, porque eu não treino não cavalo, eu não vivo treinar isso. Eu foco mesmo em desenvolvimento do vaqueiro. Do vaqueiro em si, para derrubar mais boi, principalmente os vaqueiros aspirantes, os vaqueiros iniciantes, que estão realmente iniciando na vaquejada. Então é isso. Pessoal, amanhã, vou relembrar, primeiro antes de relembrar amanhã, se você corre vaquejada, você quer realmente ver 3 aulas sensacionais de como você pode melhorar o seu desempenho, chegando a dobrar os bois que você derruba, chegando a dobrar, se você tem uma média de derrubar 2, 3 bois, se você quer derrubar 6 bois, por exemplo, se você quer derrubar 4 bois, não sei qual a sua média hoje, recomendo muito você se inscrever na Semana do Vaqueiro 2X.
vai ser trilogia, ou seja, 3 aulas, para você melhorar essa técnica e para você saber o passo a passo, o como, e saber entender, pô, como é que umas pessoas evoluem e eu não. E tem muita coisa que pode ser desbloqueada nessa aula, então eu recomendo você fazer a inscrição. Quem está no YouTube já botei o link aqui, você pode ir lá no meu perfil e fazer, ou me pedir lá no DM que eu mando para você. Então, é isso. E amanhã a gente vai falar, pô, eu passo muito tempo sem correr, eu fico muito solto na cela, eu não tenho tanto esse equilíbrio que eu deveria ter. Como é que eu posso recuperar esse equilíbrio, não só equilíbrio, essa minha confiança na montaria, de forma muito mais rápida? Então, se você é da pessoa que monta esporadicamente, você passa algum bom tempo sem montar no cavalo, o que é que eu posso fazer que é muito mais eficiente do que só andar?